Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão com essa quarentena necessária? Parece que foi necessária mesmo, né? Exatamente para a gente se recolher, começar a olhar para nós mesmos, para as nossas questões, para tudo que precisa ser visto, porque isso não é o fim, né? Na verdade, esse momento que a gente está vivendo tem muita coisa envolvida, assim, como a gente já tinha falado sobre isso, mas tem uma questão muito certa, que é a necessidade de recolhimento que a gente precisa de vez em quando e que a gente nunca faz, na verdade. É aquele momento, sim, de a gente olhar para dentro do nosso coração, para dentro das nossas questões mais obscuras mesmo, a nossa sombra, e ver o que, que ainda move a nossa vida, por que, que a gente tem certas questões, certas atitudes na vida ainda que fazem com que a gente continue mantendo um certo padrão, né, frente às coisas da vida, frente às atitudes que a gente toma nas situações variadas da vida, ou seja, no nosso dia a dia principalmente, né? E como eu falei ontem sobre a questão das zonas de conforto, o que, que são, na verdade, essas zonas de conforto? Nada mais são do que a nossa estagnação em olhar para as coisas que precisam ser vistas. E eu sinto muito a questão da culpa no ser humano, sabe? Não é só em uma situação específica da nossa vida, e sim o quanto tudo que a gente tem levado até agora, de todas as questões das nossas reencarnações, a gente vem fazendo isso por causa de uma culpa. Algo que a gente carrega, algo que a gente vivenciou, e por ter essa questão do nosso DNA não se, digamos, fluir, né? Porque se, se, se de 12 filamentos a gente está usando dois, pensa a quantidade de porcaria que a gente fica armazenando nesse pouquinho ali, né? Porque os outros eram sutis, esses são os densos, esses são os da matéria. Então, esses filamentos, eles carregam tudo aquilo que, como a gente tinha falado ontem, né? Se você não viu o outro vídeo, eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês olharem, porque ele fala muito, apesar de que era um momento em que eu também estava me descobrindo umas certas questões que estavam acontecendo, estava meio conturbado ainda, porque é um momento estranho mesmo, né, da Terra. Esse momento que está acontecendo agora já aconteceu sim, mas foram em guerras de eliminação em massa de pessoas terem que ficar dentro de casa, ou até de se esconderem, né, de estarem fora do circuito do dia a dia, digamos assim, né. Então, sim, é uma guerra, na verdade, é a terceira guerra meio que, né, só que sem arma, né, é outro tipo. Mas não é o assunto. Eu quis trazer para você agora, nessa tiragem de hoje, é o que, quais são as culpas? Quais são as questões que você precisa perdoar dentro de você mesmo, principalmente, talvez reflita essas coisas internas em pessoas também, em situações da vida, em momentos em que você passou por alguma situação que não houve esse perdão, e de alguma forma, nem que seja subconsciente, você ficou preso naquele lugar. É como se fosse uma outra dimensão mesmo, porque a nossa mente não está aqui na 3D, a nossa mente está em outra dimensão, ela está na quarta. E no momento em que a gente se liga a um evento, a uma sensação, uma situação, a gente está vivendo em outra dimensão, a gente não está vivendo no aqui e agora. E isso traz muitos prejuízos para a nossa questão realmente de tirar as camadas de dor que nos prendem à Matrix. Né? Então, eu vou trazer essa tiragem que eu acho que, na verdade, é difícil ver, né, gente? Que é uma complicação, é uma situação, assim, bem complexa, ainda mais assim, coletivo. Eu estou fazendo as tiragens específicas para a sua energia, né? Ou seja, se você quiser fazer uma tiragem de tarô comigo só para suas questões, eu estou fazendo exatamente
online, né? Exatamente porque a gente precisa olhar para essas questões, para a gente se livrar dessas amarras, desses fios, emaranhamentos quânticos e etc., que a gente cria se ligando às sensações, a pessoas, a situações, a momentos da nossa vida em que a gente não conseguiu se desvincular daquele sentimento. Entenderam? É bem complexo, mas bem necessário para esse momento, né? Então, o que eu vejo de trazer para vocês nesse momento de mensagem de despertar é esse, a gente sair dessa questão da dor, que tudo isso foi infringido pra gente. A gente tá aqui na Terra, parece que fazendo a vida dos grandes, né? Fazendo como se fossem mesmo peões. Então, tá na hora de acordar, tá na hora de sair disso. Tá bom? E como eu tô num outro cenário, né? Aqui na minha casa, o único lugar que eu tenho uma mesa é na cozinha, então aqui é a cozinha. E vai ter latido de cachorro, vai ter grito de criança, porque tem tudo aqui perto. Ó. E a gente vai começar essa tiragem e no final vou dar mais um recadinho para vocês, tá? Aguardem. Então, hoje eu escolhi alguns tarôs, né? Mais específicos para esse tipo de questionamento. Eu vou fazer com o da Kuan-Yin, que fala muito sobre as questões que a gente está vivenciando nessa vida, que são de vidas passadas. A Lua, o Moonology, que ele vai trazer, sim, as energias da Lua, né? As variações que a gente tem dentro da gente, né? As nossas ciclicidades. Essa palavra existe, né? Somos cíclicos, é isso que eu quis dizer. O mitológico, meu tarô do coração, e o Orca-Light, que também é o meu tarô do coração. Se eu precisar, eu vou tirar alguma coisa, talvez, do Romance Angels, eu vou sentir na hora da tiragem. Então, vocês vão escolhendo a opção, que é o quartzo rutilado, a amazonita e a pedra dálmata. Dessa vez eu mudei a ordem. Então, a primeira opção vai ser o quartzo rutilado. Aqui vocês estão vendo, aqui no cantinho, é a minha propaganda da Lahaina, que é dos nossos produtos de bactericidas e antivirais. São produtos bem para esse momento que a gente está passando e que com certeza a gente vai precisar usar por muito tempo. É o aromatizante que ele vai trazer, que é como os outros que eu sempre usei, né? Mas ele é feito agora com os óleos especiais para esse tipo de situação, que é ser bactericida, é ser antiviral. E são 5 óleos poderosérrimos que eu botei aqui dentro também, e são mais o álcool de cereais de 70, que é exatamente para matar todas as questões de bactérias que precisam ser eliminadas. Tem a questão emocional também desses óleos, que é muito interessante para esse momento que a gente está vivendo, principalmente, que são óleos que vão dar firmeza, que vão dar coragem, que vão dar calma, que vão trazer uma tranquilidade para a gente conseguir passar por essa situação toda, mantendo a serenidade e principalmente compreendendo que não é o fim, que é só um momento. E que sim, nós temos a força toda dentro da gente para enfrentar esse momento. Tá? E tem também o álcool gel, que ele é fabricação própria. Álcool gel de cereais 70, ou seja, ele é muito mais propício para a gente usar na pele e pro nosso corpo mesmo, né? Não é tóxico nem nada. É muito melhor para nossa pele o álcool de cereais, na verdade, né? Então, ele também é a mesma formulação do aromatizante, só que ele é o alquinho, né? Para passar na mão e tal. Você pode... Opa, certo. Que é exatamente... Ele tava querendo, né? Fazer uma limpeza geral aqui. Pelo jeito, tava precisando.
Então, e o legal desse álcool é que ele fica a mão fica super macia e com um cheirinho muito delícia. E não fica seco, né? Porque o álcool gel normal deixa a mão bem seca, bem assim, sentindo, né, a aspereza, assim, né, da pele. E tem e tem o sabonete também, ele tá sem rótulo esse, porque eu já trouxe direto da loja, meio que na correria, né, gente, porque foi assim, né, mandaram a gente fechar a loja e a gente teve que fechar. Então ele é um sabonete de espuminha, ele é uma delícia de usar também. Ele também serve para as mesmas questões e tudo estará disponível tanto para mandar, né, para outros lugares, quanto para na loja mesmo, quando a gente conseguir abrir de novo. E o correio provavelmente vai abrir na semana que vem e a gente já vai poder mandar os produtos, tá bom? Vamos começar? Então tá, eu vou começar pelo quartzo rutilado, que tem um poder bem forte esse quartzo, exatamente para esse momento. É um cristal bem importante para a gente meditar, para ancorar a energia do céu com a terra, do sol central mesmo, puxando a energia do sol central até a nosso coração de cristal da terra, pra gente ancorar essa força mesmo. É um cristal que faz essa conexão com essas forças superiores, né, na verdade. Vou começar pelo da Quanin. Quais as questões que têm que ser perdoadas, que estão ainda vibrando no seu campo? O trono de lótus, o 6 de copas. Olha, a mesma carta que saiu ontem. A confiança é a chave do sucesso. E a mesma carta que saiu ontem também, que é a carta da sacerdotisa. Aqui o que eu sinto da questão do perdoar, que tem a ver com algum tipo de saudade que você tenha, uma melancolia que você leva no coração. Que melancolia é essa, né? Que situação que aconteceu na sua vida que fez com que você parasse de confiar em você mesmo? A questão aqui do perdão, e que a chave é a confiança, digamos assim, né? Como diz a carta da lua, é exatamente para que você se conecte com aquilo que passou, que fez parte da sua vida de alguma maneira, porque foi necessário você passar por isso. De alguma forma, a gente pede por certas coisas para passar, para aprender, para conseguir essa questão de evoluir, né, em certas situações, mas também é aquilo que eu conversei com vocês ontem, é sobre o quanto a gente leva as culpas de outras vidas e quer resolver nessa aqui, na verdade. O quanto é necessário você dar um passo à frente disso, sabe? O quanto você precisa sair de uma situação em que você já está vivendo como se fosse um círculo vicioso há muitas vidas, na verdade, não é só dessa. Então, o quanto você precisa sair disso, o quanto você precisa se conectar com o seu coração e perceber que esse tipo de situação, se está acontecendo na sua vida, esse tipo de situação, já não precisa mais. Já transcendeu, já é outro momento da vida. A gente já está num outro momento da Terra. Todas as situações que a gente estava antes patinando em cima delas, eu sinto que já é algo para deixar para trás, mas com o perdão verdadeiro do seu coração.
saindo realmente dessa questão do ego, da necessidade de ter esse perdão, necessidade de ter de carregar essa culpa, na verdade, né? Então, chega disso. Já está na hora de você olhar para o seu lado mais poderoso, o seu lado mais intuitivo, o seu lado que é realmente ligado aos seres mais elevados que já tiveram aqui na Terra e os que não, e os que estão ainda nos ajudando, observando, os mestres ascensionados, os orixás, os arcanjos. Tem tantos seres benevolentes que oram por nós, que estão por nós aqui, né, nos trazendo esse tipo de fortaleza, né, de espírito. Só que como a gente ficou muito tempo, né, vivenciando essas questões da Matrix, é muito difícil às vezes se conectar com essas energias sutis, com essas energias mais elevadas. E é isso que essa tiragem está pedindo, é para você se conectar de maneira intuitiva, principalmente, de maneira a resgatar dentro de si mesmo a sua sacralidade, para perdoar aquilo que passou na sua vida. O Seis de Copas, ele é uma carta que fala de passado de maneira muito forte. De todas as cartas, digamos, do tarô, o Seis de Copas é a que fala exatamente sobre o passado, sobre principalmente coisas que aconteceram e que magoaram, ou que deixaram uma saudade, que deixaram um sentimento de falta. Porque essa é a questão, esse sentimento de falta, quando ele começa ele gerar muito tempo, você está sentindo muito tempo esse sentimento de falta, ele começa a se transformar em algo nocivo. E você acaba se apegando a algo que está faltando, ou seja, você não está na presença. Você está vivendo naquela outra dimensão onde você não tem aquilo que você quer, aquilo que foi bom, aquilo que você, de uma certa forma, queria que retornasse. E, então, é um momento, sim, de olhar para as questões do passado. E a carta da Kuan Yin, ela está falando exatamente sobre o quanto a nossa sacralidade, a nossa divinidade, né, a nossa divindade, desculpa, ela é exatamente o que a gente tem que se apegar nesse momento aqui na Terra. Porque apegado às situações de vidas passadas, você continua sendo aquele boneco da 3D. Aquele ser que está dominado e gerando energia negativa para que outros seres possam se alimentar. Então, é o momento de você compreender que ninguém é mais evoluído que o outro, na verdade, mas que estamos em patamares, em degraus diferentes, e é necessário, sim, se você acha que você precisa, você está vivenciando um drama, é necessário pular um degrau e perceber aquilo que você precisa olhar para você, quais são as questões da sua divindade que você não está reconhecendo. Existe aqui uma necessidade de deixar o passado para trás, de perdoar esse passado, de perdoar essa situação em que você pode pensar que era um momento em que você era mais feliz. Pode ser referente à família, pode ser referente a um relacionamento, a um momento em que você estava fazendo exatamente aquilo que você gostava, um lugar, talvez. Não isso já passou, isso é um outro momento, independente de ter sido bom, é um outro momento, é uma outra situação. Então, sim, é a hora de você perceber o quanto você é divino, o quanto a sua luz precisa vir à tona nesse momento para você colocar para a Terra, que está em transmutação total agora, trazer a sua luz para a Terra, trazer o seu ser divino para o aqui e agora, e transcender dessa 3D, assim. E não é que a gente, no momento em que começa o despertar e ascende, digamos assim, de dimensão, a gente não vai para outro lugar, ninguém vai para outro planeta. Na verdade, a gente vai continuar aqui mesmo, vivenciando esse aqui agora de maneira muito mais elevada e sutil.
podendo sim se conectar às pessoas que também estão na nossa elevação espiritual, na nossa frequência vibracional, e assim cada vez mais evoluir. E sim, vão vir outros desafios daqui para frente, porque sim, nós estamos vivendo ainda aqui na 3D. A gente tem muita dualidade para curar. A gente tem muitas questões ainda para serem vivenciadas, que o nosso ego não se desvinculou ainda. Então, sim, é possível que sim, você ascenda a esse patamar neste momento em que você carrega essa culpa, esse não perdão, e aí passa para uma outra situação que talvez precise ver também, mas só que nesse momento você já vai estar com outra consciência. Porque essa é a questão, é os saltos quânticos de consciência que se dá a cada perdão, a cada se libertar de culpas que a gente carrega no nosso peito, a elevação mesmo, a elevação vibracional que a gente pode ter, tirando essas cargas, tirando parando de carregar esses pesos desnecessários. Tá? Aqui do quartzo rutilado foi isso. Uma mensagem bem bonita. Agora nós vamos para a pedrinha dálmata. Opa, aqui já saiu uma. Esse silêncio que dá para ver os pássaros, o canto dos pássaros, né? Quando que a gente teve isso, né, gente? Vamos lá. Entre no Templo de Jade, que já é quase que uma invocação. O Pajem de Ouros. Trabalhando através dos seus medos. E o Templo de Devoção. Aqui a mensagem que me veio assim de cara é o quanto você esteve trabalhando através dos seus medos, é bem isso. Em algum momento da sua vida você não se posicionou. Aqui é como se você não tivesse lutado por aquilo que você gostaria naquele momento, por medo, mas isso fez parte da sua evolução. Existiu esse momento? Sim, existiu. Você passou por isso. Talvez você se cobre muito por essa questão de não ter se posicionado, por medo, mas não foi só por medo. Foi por causa de uma falta de consciência e de uma falta de maturidade, porque o Pajem de Ouros, ele é simplesmente uma criança. Então, não tem como você ficar culpando assim, se colocando numa situação em que sim, eu vejo que essa situação pode ter mudado muito a sua vida por você não ter se posicionado, principalmente emocionalmente e psicologicamente. Uma situação assim pode mudar completamente a vida de alguém, exatamente porque faz a pessoa duvidar de si mesma, né? Mas a verdade é que por causa dessa situação que aconteceu na sua vida, apesar de você ainda se cobrar muito por isso, você chegou aonde você está. Você é a pessoa que chegou até esse vídeo. Ou seja, tem alguma coisa a ser descoberta assim aí. Tem um patamar de consciência a ser alcançado nesse momento. Porque sim, como já disse, a Terra está mudando, é um momento de muita transição. E achar dentro de você mesmo essa fortaleza é a questão aqui. É perceber o quanto você, nessa situação em que você se culpou por não ter tomado uma atitude, não pode estar fazendo com que você viva nesse sentimento de impotência até hoje. É necessário que você saia disso e trabalhe os seus medos, trabalhe dentro de você mesmo essa divindade, essa conexão
com o divino maior, né? Com realmente você ter vindo da mônada do Criador, da fonte criadora. Então, você é um templo de luz. Você é o próprio templo. Você dentro de você mesmo, que é a carta que saiu do Worker Light, é a questão de você ser um ser que consegue enxergar além dos seus medos. É o momento de você olhar para as questões que lhe deram muito medo na vida e transcender isso, ir além. Porque você é muito mais que isso. Você tem uma conexão forte com outros patamares de energias, né? De dimensões, de seres evoluídos, ascensionados e etc. Né? Os seus guias são seres que acompanham muito você. Você tem esse amparo porque você de alguma forma já tem essa real conexão, só que talvez você não acredite e continue vivendo, né, nesse personagem, nessa persona que o Pajem de Ouros representa, que é um menino que não sabe bem o que quer, que protela, que, né, tem muito potencial, mas não vai além desse potencial por medo, porque de certa forma até está apegado a essa imagem de criança ainda. É como se você não tivesse crescido, exatamente porque você tem e vive muito essa questão do medo. E às vezes crescer é também a zona de conforto, né? Não crescer é a zona de conforto, né? Na verdade. Então, se você não viu a tiragem anterior, é interessante você ver também. E saber aonde que você não quer crescer. Quais as questões que fazem que você fique apegado ainda às situações que fazem que você não cresça, né? Então, é um momento de olhar para dentro de si e perceber quais as questões que fazem você permanecer onde você está. Na verdade, o que você tem que perceber dentro da carta da Kuan Yin agora, que eu fui perceber o quanto ela tem essa conexão com essa carta. As duas falam de templo. E o que é o nosso verdadeiro templo? Somos nós mesmos, né? Nós somos o nosso templo. O nosso templo carnal, que é o nosso corpo, que sim, a gente precisa ter essa conexão com o nosso corpo físico também, para que a gente consiga amar essa nossa face, né? Esse nosso fractal, porque a parte física é só um fractal nosso. E o quanto a gente pode perceber que através dessa conexão com o nosso próprio templo interno, todas as soluções de todos os problemas já estão sendo resolvidos, porque todas as respostas estão sim dentro da gente. Para isso, a gente precisa sim trabalhar através dos nossos medos as soluções, tirar as camadas que protegem a gente de crescer, de olhar assim para essas situações, para essas questões, e aí sim poder crescer, poder evoluir. Mas vou dizer para vocês que essa carta do Templo de Jade já falou que está tudo certo. Você está já no caminho de conseguir tudo isso. Já é o momento do crescimento. É realmente o seu momento aqui já é um momento de salto quântico. Só que sim, como você ficou muito tempo preso a essa sensação de não crescer, de continuar vivenciando a criança ferida, a criança magoada, aquela que é cheia de medos, que de uma certa forma não foi protegida. Fala muito sobre a criança ferida aqui nessa tiragem também. Então, o quanto é necessário você perceber que você não é uma criança desamparada. Primeiro, você está sendo amparado, sim, pela espiritualidade. E outro, você é o seu próprio amparador. Você é o seu próprio pai e mãe interno. Você tem condições de se acolher, de se nutrir. Então, sim, esse é o recado da Pedra Dálmata, para você olhar para você mesmo e saber que está no momento do salto quântico
real. Não se preocupe. Bom, aqui é isso. Vamos agora para a amazonita. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Que eu esqueci o meu tripé na loja. Estou engembrando. Aqui. A amazonita. O sagrado rio Yangtze, 10 de paus. Nossa, de novo. Eu embaralhei, vocês viram, né? Saiu a confiança é a chave do sucesso de novo. Get grounded. Importante isso. Bem importante. Aqui existe uma autocobrança muito grande. Muito grande mesmo. Eu sinto que a sua necessidade de fazer mais do que você pode aqui. E esse tipo de situação, eu lembrei agora que existe até um floral para isso do Saint Germain. É o Grevillea, se eu não me engano. Ele é exatamente o quanto de pressão você mesmo coloca em você mesmo para alcançar questões, talvez que você colocou na sua cabeça que você precise conseguir, e talvez você não tenha conseguido, né? Em algum momento você colocou como meta, talvez tal coisa, e você não chegou a conseguir essa questão. Então, o que acontece nessa situação? Eu vejo você muito ligado às questões da matéria, sendo que você é uma pessoa extremamente espiritual e empata e sensitiva, porque essa carta fala disso, né? É o quanto você é uma pessoa sensível. E esse tipo de situação deixa você sobrecarregado. Inclusive, pode ser questões espirituais que deixam você carregado. Inclusive, de conseguir certas coisas a nível espiritual. Porque o 10 de paus é o espírito. 10 de paus não. O naipe de paus, ele fala muito sobre o espírito. Sobre o nosso fogo interior. Ou seja, a nossa energia ígnea. Que ela nada mais é do que ela nada mais é do que a nossa força espiritual, nossa força interior. Quando eu tava, até deu branquinho agora rapidinho, é porque quando eu tava embaralhando, essa carta aqui, ela tava me chamando também. Então, o que acontece que eu senti? Que você se compara muito com outras pessoas. E esse tipo de situação leva a um estresse, leva a um querer ser mais que o outro, sendo que você tem as suas próprias questões para ser. Você é único. Você é uma pessoa totalmente com muitas qualidades, com muitos poderes, que isso é uma coisa que eu sempre quis falar também aqui, foi interessante ter saído essa carta. Porque a gente, nós aqui na 3D, né, quando encarnamos aqui na Terra, e fomos perdendo, na verdade, né, no começo da Terra, ainda na Lemúria e na Atlântida, a gente ainda, os nossos poderes psíquicos, eles ainda se mantiveram. E até por isso que essa deturpação com a dualidade fez com que a gente perdesse eles
porque a gente fez bobagem com eles, na verdade. Mas nós, com essa questão agora, nesse momento, de ter feito muitas questões que não deveriam ter sido feitas nessas outras encarnações aqui na Terra com essas outras civilizações, fazem com que a gente tenha um certo medo de botar isso para fora e realmente fazer com que isso flua, né? Como uma clarividência, como uma telepatia, clareaudiência, esse tipo de coisa, entende? Coisas que são sutis, coisas que são além da matéria. Porque também isso foi muito julgado na época da Inquisição e antes mesmo, né? Porque antes, na verdade, era bem aceito, né? Os sacerdotes, sacerdotisas que tinham esses poderes, eles eram elevados a outro patamar dentro de uma tribo. Né? Exatamente porque quando veio essa questão da igreja e começarem a Roma também quando misturou tudo, na verdade, a dominarem esse tipo de tribos e esses sacerdotes serem taxados como bruxos e seres do mal, que faziam maldade, que não sei o que não sei, né? Talvez sim, mas isso é uma só das questões das questões do psiquismo, né? Faz com que a gente aqui, que tem essas memórias de outras vidas, não tenha um certo medo de colocar para fora, de colocar os seus dons para a Terra nesse momento, por medo de ser morto. Isso é uma crença limitante que nós temos, que existe dentro das nossas células. Principalmente todos nós temos esses poderes, na verdade. Só que com o passar dos tempos e das encarnações, algumas pessoas que ainda mantiveram esse tipo de expressão, na verdade, né? Porque, na verdade, todos nós temos isso. Aqui o que eu vejo é que você se cobra algo que talvez você quisesse ver, quisesse ter mais e perceber mais esse seu poder, seu real poder, né, sobrenatural. É engraçado que já fizeram tantos filmes, né, de super-heróis e nada mais são esses super-heróis do que nós mesmos há algumas eras atrás, né? Então, é isso, na verdade. Só que aqui o que fala nessa carta do Work Your Light é que se você se conecta com a natureza, com a sua própria natureza, é muito mais fácil aqui, exatamente uma pessoa meditando, você tá vendo? Conectada com os seus chakras, que não são só os chakras do corpo físico, né, do corpo terreno, mas assim como são dos outros corpos, como se mostra também, são muitas conexões. Aqui tem uma imagem de Buda também, que foi um ser ascensionado, né? Tipo, é alguém que alcançou isso, que foi além do corpo físico, que foi além da Matrix. E essa conexão com as nossas raízes mais profundas e toda essa conexão sim com a natureza. Que a natureza é onde estão os elementais, os espíritos mais sutis, mais poderosos, além do nosso próprio espírito, que é um espírito que também tem essa possibilidade de começar a aflorar dentro de nós mesmos, né? Se a gente começa a trabalhar esse espírito para que isso possa fluir, sem a necessidade de ficar se comparando com outras pessoas ou com outras situações e tal. E dei aquela paradinha para olhar o oráculo da Kuan-Yin, que fala exatamente a mesma coisa. O que o momento que é o sagrado rio de Yangtze. Bom,
É exatamente essa questão de lavar os nossos corpos, lavar as nossas memórias, lavar as nossas emoções, lavar, tirar, limpar, clarificar tudo aquilo que estava obscuro da nossa psique, das nossas questões mais elevadas, das nossas conexões com essas energias que são as energias reais, né? Esse é a nossa real energia, a nossa real existência é uma existência de superação desse corpo físico, superação dessas questões do ego, superações dos medos, traumas e memórias que a gente traz de outras vidas, para que a gente consiga reconectar com o nosso corpo de luz, com o nosso ser de luz, que sim, é conectado com o céu, com a terra, com os elementais, o além do aquilo material que a gente vê, né? Tipo, uma árvore não é só uma árvore, ela é um ser energético que também tem o seu elemental. Um animalzinho não é só aquela parte física do animalzinho, ele tem o seu ser de luz que também é conectado muito provavelmente com seres de outros planetas. Os animais são fractais de outros seres que existem na galáxia, né? No universo, desculpa. Então, como os felinos, né? Os gatinhos são fractais dos felinos sirianos, e isso é tão lindo, né? Então, somos todos estrelas do universo, né? Então, todos nós temos essa essência divina galáctica, né? Então, nesse momento aqui que eu vejo dessa opção, que pode servir para todo mundo, na verdade, é que nós não precisamos estar tão absorvidos com as questões da Matrix. Sim, eu sinto que essa tiragem aqui é para todo mundo, sabe? Porque todo mundo nesse momento está se sentindo oprimido por toda essa energia que está chegando. Porque é um momento em que a gente está se desvinculando de camadas e camadas de mentiras e opressões mesmo que a gente viveu durante todo esse tempo, para que a gente consiga rever quem somos, reconectar com o nosso ser de luz, reconectar com aquilo que a gente realmente é como estrela, né? Como seres das estrelas, na verdade, né? Então, a mensagem aqui é para a gente se perdoar, para a gente compreender que a gente passou por muitas coisas, né, durante todas essas vidas de reencarnações, onde a gente precisou passar por muitas coisas por inconsciência, porque também não era o momento, talvez. A gente está chegando, sim, no ponto zero. Então, é por isso, sim, que está tudo vindo à tona. É por isso que está tendo essa crise, porque, de uma certa forma, está todo mundo ligado de uma outra... Teve que mudar o seu paradigma da vida. Até as pessoas que não estão acordadas, até aquelas que não despertaram ainda, tiveram que mudar o seu paradigma de viver. Então, é sim um momento de olhar para algo além daquilo que é vivido no dia a dia, fazer dinheiro, comprar comida, botar o filho na faculdade, comprar uma casa, comprar um carro, né? Então, além, a gente tem que entender que a gente está vivendo aqui como se fosse dentro de um umbral, né? Vivendo aquela vida, aquele dia a dia, parece que não muda nunca. Porque os paradigmas não mudaram, não estavam mudando. Agora os paradigmas têm que mudar, estão mudando. Quem não se enquadrar nessa questão de sair desse tipo de situação, esse tipo de sobrecarga, né, da vida, e de se colocar em situações de opressão, vai sofrer muito, vai continuar sofrendo. Que a gente não quer isso mais, né? Chega de sofrimento. Então, aqui o que eu sinto é a reconexão com a natureza, reconexão com a sua própria natureza e a percepção da conscientização de que nós não somos só isso aqui. Nós somos seres de luz. Nós realmente somos seres multidimensionais
vivendo numa Matrix, mas que a Matrix está se dissolvendo, gente. Ela está se dissolvendo, não tem mais como. Aqui até se a pessoa tá prestes a tocar na água, né? E quando a gente toca na água, o que que acontece? Se dissolve. A Matrix se dissolve. Aquilo que a gente está enxergando, que parecia uma verdade, se dissolve. É só a gente tomar essa atitude de querer em busca disso. Tá certo? Essa opção eu sinto que é para todo mundo, mas quem se conectou principalmente com ela é porque precisa olhar para essas suas questões internas, o que você está se cobrando tanto. Tá bom? Agora eu vou dar mais um recadinho. Aqui. A minha geladeira. Então, nesse momento agora, né, dessa nossa fusão, né, com o todo, eu sinto de trazer para vocês uma conexão sempre às 18 horas, para a gente mandar reiki para a Terra, para todas as pessoas que estão vivenciando a questão do corona. Se você não tem reiki, se você leva uma oração, só simplesmente para 5 minutinhos, 1 minuto, que seja, aquele tempo que você sentiu no seu coração. E emana essa energia para a Terra, que ela realmente está precisando da gente nesse momento. Para que a gente saia dessas camadas de véus de ilusão que a gente ainda vive aqui, tá bom? E qualquer coisa que vocês precisem, pode se comunicar comigo pelo WhatsApp ou pelo Insta também, pelo site. A gente responde sempre. Dê uma olhada no site, que tá tudo com promoção. E é isso. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais.